A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero aqui, em rápidas palavras, compartilhar uma palavra do Senhor com vocês. Eu quero ler aqui na Bíblia, livro de 1 Daniel, capítulo 1, no versículo 1 a seguir. E nós vamos fazer aqui uma meditação para saber o que aconteceu na vida de Daniel. Então eu quero ler aqui a Bíblia com vocês, se você quiser ler também aí onde você está, que diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E eu pus os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo. E disse a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria, e sábio em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que, no fim deles, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Belsazzar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. Versículo de número 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amados, essa palavra que está inserida aqui no livro de Daniel, a qual conta a narrativa do povo que é transportado para a Babilônia. Quando nós vemos essa narrativa aqui, nós vemos que o rei Nabucodonosor vem da Babilônia a Judá para transportar o povo cativo para a Babilônia. E nós vemos aqui um fato curioso, que o rei, quando ele chega aqui em Judá, ela já estava sendo sitiada pelo faraó do Egito. Judá já estava sendo dominada, ela já não estava mais andando pelas próprias pernas, pelos erros dos seus governantes. Por aqui então nós podemos perceber a situação a qual estava o povo de Deus. Pelos erros dos governantes, pelos seus desmandos, nós podemos ver a precariedade a qual se encontrava o reino de Judá. É claro que para nós entendermos um pouco como se deu essa leva, por que Deus fez com que isso, permitiu que esse povo daqui fosse transportado para a Babilônia. Primeiro nós precisamos entender o contexto de toda essa história.
Os nossos irmãos devem lembrar dos nossos reis anteriores, nosso rei Davi, depois veio seu filho, rei Salomão. E na época do rei Salomão, Salomão também morreu em 930 a.C. E quando Salomão morre, o reino de Deus, ele foi dividido em 2 reinos. Os reinos significavam as tribos de Jacó, as 12 tribos. Mas quando o rei Salomão morre, esse reino ele é dividido em 2. 10 tribos fica com o reino do norte, sob o comando do rei Jeroboão. E as outras 2 tribos de Judá e Benjamim fica no reino do sul, também chamado como reino de Judá, sob o comando do rei Roboão, também filho, né, de Salomão. E nós percebemos que desde a morte de Salomão até o último rei que é transportado do reino da divisão das tribos até a deportação para a Babilônia, passaram-se 20 reis nesse reinado. E se nós formos ver na história desses 20 reis que passaram na história de Judá, 14 reis, se nós formos orar pela Bíblia, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E desses 20 reis, 14 fizeram o que era mal, sobraram-se 6. Apenas desses 6 reis, 4 reis governaram, fizeram o que era reto, porém com ressalvas. Sobraram-se 2 reis. Esses outros 2 reis, Ezequias e Josias, eles fizeram o que era reto ao Senhor, porém sem ressalvas. Mas o que quer dizer, irmão Edson, governar com ressalvas e governar sem ressalvas? Esses 6 reis a qual governaram e fizeram o que era reto diante dos olhos do Senhor, esses 4 reis que governaram com ressalva, aconteceu que quando eles iniciaram o seu reinado, eles fizeram aquilo que era reto diante de Deus. Mas com o passar do tempo, eles se prevaricaram, eles se desviaram daquilo que estava determinado desde a lei de Moisés. Eles deixaram de seguir o Deus verdadeiro e se enveredaram para servir outros deuses, os deuses de Canaã, os deuses babilônicos, como de costume. Isso fez com que o povo de Judá, eles foram se decaindo. E Deus não aceita idolatria. Deus não aceita o povo virar as costas para Deus para servir outros deuses. E desses 20 reis que governaram Judá, pelo menos 18 reis, com exceção de 6, 4 fizeram o que era reto até um certo tempo. Mas depois eles caíram em desgraça. Apenas 2 reis, o rei Ezequias, o 16º rei, que trouxe o povo, reuniu os sacerdotes, restaurou o culto, quebrou os bosques e devolveu ao povo o verdadeiro sentido da adoração a Deus. Aleluia! Quem não conhece a história de Ezequias na Bíblia? Quem não se lembra da oração de Ezequias? Quando Senaqueribe ia invadir Judá, já havia sido deportado o reino do norte, já estava na Síria em 722, agora chega a vez de Judá. E quando Senaqueribe ameaça invadir Judá, o rei Ezequias fica sabendo
E o rei Ezequias, então, recebendo a carta de Senaqueribe, ele pega essa carta, entra no templo, dobra o joelho diante do Senhor e faz uma oração. Apresenta diante de Deus essa carta que Senaqueribe traz de ameaçadora para o seu reino. E fala, ó Deus, aqui está essa carta. E veja a afronta a qual Senaqueribe traz para o povo de Judá. Essa afronta eu quero colocar diante de sua... A resposta vem do Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. Está nas tuas mãos, Senhor. E apresentou ao Senhor. Amados, glória a Deus. Diz a Bíblia, quando foi meia-noite, o exército veio para atacar na surdina. Mas um anjo saiu com a espada desembainhada e matou 185 mil soldados naquela noite. E quando chegou pela manhã, era só corpos caídos pelo chão. Nunca mais a Síria veio para atacar Judá, porque Deus entrou com providência nessa causa. Então, pela oração do rei Ezequias, orientado pelo profeta Isaías, Deus livrou Judá. Mas quando morre o rei Ezequias, o seu filho Manassés desandou tudo outra vez, fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, e novamente Judá veio cair em desgraça. Depois veio seu filho Amon, a mesma coisa. Aí veio o menino Josias, o rei Josias, o 16º rei, porque Ezequias era o 10º, Ezequias era o 13º rei. E o rei Josias era o 16º rei. E Josias, quando ele veio, todos achando que ele ia fazer a mesma coisa que seu pai Amon. Não, apenas 8 anos de idade ele assume o reinado. Todos achavam que seria a mesma coisa. Mas o rei Josias, ele vem, ele espera atingir a sua maioridade, ele começa a agir. Ele vai lá e manda também arrancar todos os bosques, manda arrancar os postes ídolos, né? Que os cultos pagãos manda ser retirado e manda levantar novamente o altar de adoração a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim fez o rei Josias. Restaurou os cultos, restaurou os sacerdotes, colocou ordem, fez com que Judá voltasse a experimentar o verdadeiro adoração a Deus. Mas acontece que o rei Josias também morreu, passados os seus dias. Aí veio seus filhos. Depois que o rei Josias morreu, veio mais 4 reis que eram filhos de Josias. E esses 4 últimos reis fizeram o que era mal ao Senhor. E novamente Judá veio cair em desgraça. A ira de Deus voltou a aplacar Judá. Deus não aguentava mais. Veio o rei Zedequias. E veio o último rei, que foi o Zedequias, o rei Joaquim, a qual foi citado na leitura do texto. Nós tivemos o rei Joacás, filho de Josias, tivemos o rei Joaquim e o último rei, o rei Zedequias, que foi deportado também para a Babilônia. Esses últimos 4 reis também fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto de Deus não permitir mais. Deus então permitir que uma outra nação ímpia, os babilônios, viesse e tirasse todo o povo de Judá e transportasse para a Babilônia. E assim se fez. Então nós iniciamos essa narrativa no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Isso foi em 606 a.C. E o Senhor engrandeceu as suas mãos. E Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus com D minúsculo. E eu pus os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos:
trouxesse, que levasse para a Babilônia alguns dos filhos de Israel da linhagem real, dos nobres, pessoas que tinham entendimento para que o reino lá da Babilônia crescesse, com pessoas sábias, pessoas aptas a aprender, a trabalhar, e deixou apenas os pobres para manutenção da terra. E nessa fuga dos pobres, Jeremias também escapou e foi para o Egito para não ser deportado. Mas dentro desse contexto do povo de Judá, o povo que não tinha nada a ver com isso, que era vítima da mau gestão da liderança. Amado, esse é um perigo. Quando nós elejamos alguém para cuidar de uma nação, e esse é alguém responsável para ser o líder, ele comete uma má gestão, não sabe como governar o povo corretamente e leva o povo em desgraça. Será que nós já não estaríamos vivendo esse tempo, a qual as nossas lideranças não se entendem mais, não sabe como agir, como resolver os problemas? Nós aqui sabemos que os nossos problemas, nós dependemos do governante, sim, mas a Bíblia fala que o nosso socorro vem do Senhor. Aleluia! O salmista no Salmo 121 fala que o meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse contexto aqui, nós vemos quatro jovens que é transportado junto com o povo para a Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, vamos aqui analisar quanto foi difícil para esses jovens. Esses jovens que tinham sonhos, esses quatro jovens que tinham suas famílias, que tinham seus amigos, que tinham sua casa. Mas de repente, pela má gestão dos seus líderes, foram obrigados a abandonar tudo e ser levados para um outro lugar. Perdão. Ser levado por um lugar distante, longe da sua pátria, longe da sua família, um lugar estranho. E chegando ali naquele lugar, tudo aquilo que eles praticavam nas suas casas, que eles faziam, tudo aquilo que ele gostava, eles tiveram que abandonar. Imagine você na casa de um parente, você fica ali uns 3 dias e de repente você já fica com vontade de ir embora, porque você gosta da sua casa, né? Não existe coisa melhor que você estar dentro da sua casa, você deitar no seu sofá, ficar tranquilo, você faz o que você quer orar, você ora, você quer comer um negócio na geladeira, você come, você está na sua casa, você está à vontade. Me perdoa. E essas condições foram colocadas para aqueles 4 jovens, mais os outros que foram transportados. Agora imagina bem, você sai da sua casa e de repente você chega lá na condição de escravo, né? Aí Daniel, Ananias, Mesaque, Azarias, eles não têm nem os seus nomes preservados. Até os seus nomes foram trocados. Perderam o direito até mesmo de levar os seus nomes para a Babilônia. Chegando lá, tiveram os seus nomes trocados. Quem sabe tudo aquilo que ele gostava de fazer na sua casa, ele teria que abandonar. Quem sabe ele levantava de manhã, ele queria tomar o leitinho com Todd da mamãe, mas lá não tinha leitinho. Quem sabe ele queria comer aquele bife bem passado ou mal passado, mas lá não tinha. Lá ele tinha que comer aquilo que o rei determinou. A ração de cada dia determinado para o rei. Aqui vocês não têm querer. Aqui vocês vão agir conforme as regras nossas. Aqui vocês não estão mais na sua casa. Aqui você não está mais em Jerusalém. Aqui não tem esse negócio de ficar cantando o hino da harpa, não. Aqui vocês vão comer o que o rei determinar. Mas aqueles 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego
e Daniel, eles obedeceram e foram fiel. E nos chama a atenção no versículo de número 8, que diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo de número 9. Ora, deu Deus graças e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, e o rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os rostos do jovem, que são vossos iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. O chefe dos eunucos, com medo de atender a Daniel e depois receber a punição. Mas se nós vermos aqui no versículo 9, Deus deu graças a Daniel. Perdão, irmãos. Versículo número 9. Perdão mais uma vez, estou com a tosse. Devia até cancelar esse vídeo, mas já estou no meio. Vocês vão me perdoando aí, tá bom, irmão? Jesus amado, que será isso? Essa tosse, irmão. Vou ficar o dia inteiro sem tossir, vou tossir agora. Me perdoa, irmãos. Me perdoa. Queria cancelar o vídeo, mas dá dó de cancelar esse vídeo agora. Continuando aqui, versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça. Deus deu graça a Daniel. Pelo que entendemos aqui, dos 4 jovens, Daniel era que mesmo que fosse um líder deles. E se nós olharmos no livro de Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 10, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele orava a Deus constantemente, 3 vezes ao dia. Então Daniel, ele era um jovem que tinha intimidade com Deus. Daniel era um jovem que cultivou os costumes que ele aprendeu lá na casa dos seus pais, os costumes que ele trouxe de lá de Jerusalém, ele levou para a Babilônia. Aqueles 4 jovens, eles estavam lá na Babilônia. Aleluia, eles estavam dentro da Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. Dá para entender isso aí? É tremendo, irmão. É você estar em algum... Você está dentro da Babilônia, inserido num novo contexto, na condição de escravo. Mas a Babilônia não estava dentro deles. Quem sabe, quando você está lá na escola, você é uma pessoa. Você dentro da igreja é outra pessoa. Quem sabe você tem agido com 2 personalidades. Você não é a mesma pessoa quando você está num ambiente, e quando você está no outro ambiente, você já é outra pessoa. O nosso governo, ele é muito criticado nessa questão, pela sua simplicidade, pela sua humildade. Mas ele deixou algo assim para nós aprender, uma coisa muito bonita. Você tem que ser aquilo que você é. Se você estiver aqui, você é essa pessoa. Se você está lá no outro ambiente, você continua sendo essa pessoa. A sua personalidade não pode mudar. Você não pode
é agir conforme duas personalidades. Você tem que ser o que você é sempre. Então, essa é uma das qualidades a qual nós podemos ver no nosso governo. Louvado seja Deus. Amados, Daniel foi levado, ele e seus 3 comparsas, para a Babilônia. Mas eles assentaram no seu coração não se contaminar com as coisas que estavam lá. Eles eram diferentes e eles agiram diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, seja você. Não importa o lugar que você esteja. Não importa a situação, o problema que está vindo para você. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, amado, nós, pela nossa fraqueza, nós tomamos decisões que não é da nossa índole, mas nós precisamos pedir a Deus sabedoria, graça. Daniel pediu graça e Deus deu graça a Daniel. Deus fez com que o eunuco do rei mudasse de ideia. Deus deu uma estratégia para Daniel. Daniel fala para o chefe dos eunucos aqui, ó, no versículo 11. Então disse Daniel ao dispenseiro, ao chefe dos eunucos que havia construído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azaria: experimente, peço-te os teus servos 10 dias. Faz um teste conosco durante 10 dias. E você vê como é que vai ficar o nosso rosto. Se ele vai ficar diferente dos demais. E essa palavra pareceu boa para Aspenaz, chefe dos eunucos. Então ele concedeu que Daniel e seus amigos comessem dos legumes durante 10 dias. E depois dos 10 dias ele fez uma avaliação para ver se aquilo que Daniel disse era verdadeiro. E quando ele vai olhar, ele vê que a aparência desse jovem era melhor do que aqueles que comiam dos manjares do rei. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo, mano. É assim, quando nós colocamos algo no nosso coração, algo verdadeiro, Deus está conosco, Deus abençoa. O que nós aprendemos com esses quatro jovens lá no Babilônia? Você é aquilo que você é. Não importa a circunstância, o lugar onde você está. Nada pode mudar o nosso amor. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35. Nada pode nos tirar do amor de Deus. Perdão. Nada pode tirar o nosso amor de Deus. Nem a fome, nem a espada, nem o perigo, nada. Nada pode tirar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maior que todos. Deus é maior que tudo, toda situação. Se o seu coração é verdadeiro, se o seu coração, aleluia, não tem mentira, é sincero, e você colocou nas mãos dele, pode confiar que Deus é contigo. Aleluia. Ele nunca vai te abandonar. Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias. Se passares pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas, não te submergerá. Ele te toma pelas mãos direitas e te diz: tu és meu servo, a ti te sustentarei. Aleluia. Deus é tremendo. Coloque nas mãos dele. Deus é fiel e justo. Ele conhece o seu coração, conhece a sua necessidade. Salmista, no Salmo de número 37, ele fala: entrega o seu caminho e confia nele. E o demais, ele tudo fará na sua vida. Amém, irmão? Entregue o seu caminho ao Senhor. Deixe com que ele possa guiar a sua vida. Não tenhas medo de nada. Não importa onde você está, não importa a circunstância.
nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.